com o celular, né? Adoro. Bom, a primeira marcação, então, que a gente vai fazer, tanto frente quanto costas, né? A gente tem que marcar esse nosso meio do manequim. E este nosso meio do manequim, ele vai ser, né, bem importante pra gente conseguir fazer a linha guia, que é a linha do centro deste manequim. Muitas vezes eu vou usar esses alfinetes de bolinha para fazer as marcações maiores do manequim, mas os alfinetes de marcação, né, de organização das peças, né, deixá-las mais próximas ao corpo, que são os alfinetes de prova, eu vou acabar utilizando para fazer as marcações mesmo da minha fita, do meu elástico. Hoje vai ser elástico no caso, né. Então, a gente sempre vai começar de ombro a ombro na parte superior. Então, aqui eu tenho esta medida de 34 centímetros no manequim. A metade desta medida, a gente dobra a fita e faz esta marcação do manequim. Então, aqui está a minha metade deste manequim, sendo que a minha linha, né, do meio tá para um lado e o manequim, ele tem, né, às vezes, um pouquinho fora da marcação. Então, aqui eu vou fazer a minha primeira linha de marcação. No meu caso, hoje vai ser o elástico, porque é o que a casa oferece, né? Então, vamos lá. Trabalhando com as marcações. Lembre que vocês precisam ir ajustando, né, este material no manequim de vocês. Eu vou deixar aqui essa medida a mais para me ajudar, né, posteriormente a fixar lá em cima do manequim e fazer todo este acabamento. Vou prender ele aqui só com uma fita para ficar mais fácil, né? A fita da aula passada, e eu vou perdendo, né, os alfinetes assim com a minha habilidade maravilhosa. Bom, então aqui eu tenho essa primeira marcação para colocar no meu manequim. Lembrem da posição do alfinete de cima para baixo nesse manequim. Aqui ele já tá, né, trevoso, coitado. E aí eu ponho o meu primeiro alfinetezinho, tá? Então, esse manequim também, ele é de outra marca, ele é um pouquinho mais durinho para botar os alfinetes. Então, depende muito o manequim que vocês vão usar, a colocação do alfinete vai ser um pouco diferente. Uma coisa que vocês podem trabalhar também é com o dedal para ir empurrando os alfinetezinhos e fazendo as marcações, né? Se isso for machucar muito o dedo de vocês, vocês podem utilizar do dedal, que ele vai ajudar a fazer a marcação. Aqui o meu não tá querendo entrar, mas depois eu coloco. Então, lembrando que aqui a gente vai precisar de um pêndulo para fazer esta medida. E sempre que eu chego na parte de baixo do meu manequim, eu deixo mais uma medida para depois a gente conseguir, né, amarrar essa tesourinha e fazer o pêndulo dar certo no nosso manequim e depois também utilizar isso como transpasse na outra parte deste nosso manequinzinho. Então, é só deixar ali a tesoura caindo retinha e aqui, né, marcando o nosso manequim. Se não parar de se mexer, nós temos a primeira marcação, né, frente e costas. Então, lembrando que próxima aula a gente vai trabalhar já com tecido. Então, lembrem de ter tecido para começar a fazer o desenho do toilet de vocês, né? Que a gente vai começar a fazer as marcações. Antes de colocar ele no manequim, a gente já vai começar a fazer marcação de tecido para depois ele vir para essa estruturinha. Então, aqui, ele já tá bem retinho no meu manequim. Vou fazer a primeira marcação aqui entre o ponto do busto, na cintura, e depois eu ponho nos entremeios dessas marcações. Esse manequim, ele, onde tem costura, ele é bem grossinho aqui, coitado. Coitado de mim, eu tenho que trabalhar com ele. Rita, você, né, será o nosso manequim. Coitadinha. Certo? Então, frente e costas, faremos essa primeira marcação.
Então aqui eu tô colocando os alfinetes nessas distâncias e depois eu vou colocar mais alfinetes, se necessário, para dar continuidade nessas marcações. A gente marca até lá embaixo. Quem for fazer depois biquínis, né, beachwear, precisa muitas vezes dessas marcações até o entrepernas para ter essa segurança no desenvolvimento, né, das demais peças de roupa. Bom, finalizei aqui a primeira parte de marcação. Vamos para costas, centro-costas. Então é só girar o meu manequim, né, para o centro-costas e aí a gente vai fazer esta partezinha. Seguindo a mesma parte, né, de critério de marcação, entre os dois ombros a gente acha essa metade da medida, então entre um ombro e outro. Nós temos aqui, e aí é só dobrar esta fitinha ao meio para fazer esta marcação. Então aqui é meu meio, né, dessa marcação. Aqui tá a linha do meu manequim, essa medida tá a 0,3 do centro. Então é sempre importante a gente fazer isso, porque o recorte do manequim pode não estar bem centralizado, pode estar em um lugar, né, não tão retinho assim para fazer essa marcação, e a fita vai passar do lado desse recorte. Vamos cortar aqui, colocar a tesourinha e fazer a mesma lógica, né, lá de baixo. Até que tá todo mundo bem, conseguindo acompanhar, tudo certo. É uma marcação que demora um pouquinho mais pra gente executar, mas é essencial para qualquer outra coisa que a gente for fazer. De marcação. Vocês vão ver as costuras dos manequins, dependendo da marca que vocês compram, que às vezes as costuras são bem tortas. E aí, outra dica importante é passar bem devagarinho a mão sobre essa fita e colocando os alfinetes para não tirar ela da marcação. Então tem algumas partes, como por exemplo, aqui eu tô chegando próximo à parte mais, né, pequenininha deste corpo. Eu tenho que ter mais cuidado com a fita para ela não se mexer, né, e não sair do centro do manequim. Esse manequim é diferente do outro, tem menos espuma. Já cheguei no... Cheguei chegando já, né, no negócio manequim. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Às vezes o alfinete a gente põe na direção pra cima, que ele funciona melhor, dependendo do local. Esse daqui não tá querendo entrar, coitado. Deixa ele pra lateralzinho, assim. Não é o ideal, mas, né. Esse manequim, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente interna. Ele não tem tanta espuma, ele é mais plástico, então... Ou eu acho que é plástico, né, dentro. A maioria é plástico. Mas aí ele tem essa dificuldade de entrar o manequim em algumas partezinhas.
Aí aqui embaixo não tem nem espuma, o alfinete já saiu. Ai, coitado, gente. Adoro, né? Eu só tenho o manequim e xinga ele. Não, porque daí ele não fica mesmo, né? Ele vai saindo, ele solta do manequim. Então, aqui temos, né, a segunda marcação importante, linha do centro das costas. Vamos agora, né, para a próxima medida, que é a circunferência de cintura. Até finalizar a matéria vai estar todo mundo de fortinha, né, de tanto fazer essa parte de mexer no manequim. Então, a circunferência de cintura também, a gente sempre vai pegar na menor parte do nosso manequim, e isso é muito do olho de vocês, né? Se vocês forem seguir alguma medida de livro, né, tudo vai depender do livro de base que vocês estão utilizando para fazer, né, esse tipo de marcação, porque os autores também mudam, os tamanhos de tabela de medida não seguem um padrão. Então, vocês podem ter padrões diferentes. Aqui a gente consegue, né, alinhar a nossa cintura na menor parte do corpinho. Eu vou cortar aqui a fita para depois conseguir colocar, né, o alfinete, e aí eu vou visualizar se realmente todas as partes estão corretas nesta minha marcação, se ficou alguma coisa, né, pendente ainda para marcar. Então, no livro de vocês, até a autora ela faz um topinho, né, mas não precisa fazer topinho. Eu posso deixar aqui um alfinete marcadinho na lateral do meu manequim, e aí visualizar todas as partes, se todas as partes estão perfeitas, assim, né, no traçado. Lembrem que essa linha, ela é muito importante para depois a gente marcar o busto e marcar a parte do quadril, e também a parte, né, do quadril aqui baixo. Então, a gente precisa ter, né, a cintura baixa marcadinha, 9 centímetros dessa linha, a linha do quadril. Aqui nós teremos o busto e, né, a partir do busto depois o entrecabas. Então, todas essas pequenas marcações que a gente vai fazendo, sempre precisa ter esse cuidado, principalmente esta linha, né, central, se ela vai estar bem retinha. Quem prefere, né, utilizar o esquadro para fazer esta medida, também pode fazer, para ver se realmente ela está reta aqui no centro. E a mesma coisa que a gente vai fazer depois aqui no decote, para ver se ele está retinho. Essa aqui está bem retinha, eu posso continuar a minha marcação. Então, o esquadro também 90 graus serve para isso, quando a gente tem dúvida sobre alguma medida que deve estar centralizada, correta, né, neste ângulo. Então, finalizando aqui a minha marcação, né, tá certinho, e aí sim eu consigo marcar todas as outras partes do manequim, tá? Então, bem importante, segunda etapa agora, marcadinha no nosso manequim. Deixa eu pegar aqui o dedal. Então, quem prefere trabalhar com dedal, quem tem unha um pouquinho mais longa às vezes, ajuda, porque essa parte de marcar o manequim vai machucar os dedinhos de vocês, tá? Não baixa. Ai, sim, não, eu comprei ainda ano passado esse tripé, quando eu vi que eu ia precisar gravar as aulas de estudo da cor. E aí foi necessário, porque eu tinha que fazer os vídeos também, né, de como pintar alguma coisa. Mega blogger, né? Só falta a pessoa aprender um monte de outras coisas ali. Então, né, a gente vai organizando, adaptando, né, de acordo com o que a gente vê de necessidades de vocês também, né, os materiais de aula. Cheguei aqui na minha cinturinha, a parte das costas, olha o desnível que tá marcadinho, né? Então, isso não pode acontecer. Eu tenho que deixar essa linha o mais retinha possível aqui, pra gente não ter nenhum problema. Então, lembrem, né, de deixar as linhas perfeitas, principalmente essa de cintura. Para depois, né, não impactar nas demais marcações que a gente vai estar desenvolvendo. Tá. Vou mostrar para vocês aqui, espero conseguir mostrar, né, a lateral, então, do manequim.
como fazer nesta parte de transpasse da fitinha, que antes eu falei para vocês, o transpasse, que ele é tão importante, né? Então precisa fazer este transpassezinho da fita. Então aqui ela tá aberta ainda, né? E quando eu faço esse transpasse de fita, eu vou deixar passar um pouquinho para cá e depois passar um pouquinho para cá e colocar, né, um alfinete sobre o outro, chegando a pegar as duas fitas ao mesmo tempo. Então isso vai fazer com que ela não desfie, porque todas as fitas, né, que vocês vão estar trabalhando, e essa pequenininha ela não desfia com tanta facilidade quanto a de cetim desfia mais fácil, tá? E aqui a segunda fitinha, né? E aí, finalizando esta parte, dá para cortar o material, né, que está excedente, que não vamos utilizar, que não é necessário nesta marcação. A gente precisa colocar ele bem rente, deixar todo ele bem rente. Uma coisa importante, né, que hoje eu tô fazendo ele mais rapidão pra gente conseguir chegar quase a finalizar no nosso horário de aula, mas a gente precisa deixar ele bem rente no nosso manequim mesmo, porque depois a gente começa a manusear e ele pode sair do lugar. Então, né, o manequim de vocês é bem importante isso, a gente ter todas as marcações, todas as coisinhas bem marcadinhas para não ter nenhum problema. A fita, então, ela não pode estar soltando, né, ela não pode estar fazendo esse balancinho aqui, ela tem que ficar fixa, ela tem que ser uma fita que a gente não consegue mexer, ó, aqui eu tô passando meu dedo e, claro que é minha elástica, né, mas ela não pode mexer, ela tem que ficar bem fixa para não dar nenhum problema, né, no manequim de vocês. Vocês também podem trabalhar, né, por exemplo, com alguma coisinha assim, né, de alfinetes e fazer, né, com que eles ajudem nessa parte de marcação, que é mais fácil. Eu aqui trabalho muito com né, alfinetes assim dispostos em vários lugares, porque é onde eu muitas vezes acabo guardando, e esses aqui são as nossas basezinhas de alfinetes, às vezes que a gente nem usa tanto, né? E esses aqui, coitados, estão velhos. Então, né, uma coisa que ajuda muito nessa parte de marcação é um banquinho ou uma cadeira, que aí vocês conseguem sentar na altura do material de vocês e ver certinho, né, se ele está colocado de forma correta. Então também vocês, na marcação do manequim, muitas vezes vão ter que se abaixar, vão ter que fazer algumas coisinhas aí, né, umas poses diferentes, tipo o vinil da Xuxa lá que tinha, né, a Xuxa olhando pra baixo. Mas às vezes a gente tem que fazer isso, tá? Então estejam preparadas muitas vezes para ter que se agachar, né, fazer essas outras demais posições para conseguir ver o todo do manequim de vocês. Deixa isso. Então aqui eu já tô finalizando a marcação lateral do meu manequim, já fiz costas, então já tá tudo certinho. Aqui, isso que tá sobrando depois a gente vai retirar, tá? Então ele vai passar aqui no entrepernas, eu já vou tirar. Então esse manequim, ele tem algumas coisinhas diferentes da Lola, né? As marcas são diferentes, então também isso influencia, né, no tipo de manequim, mas não vai mudar a qualidade do projeto de vocês, né, do que vocês estão se propondo a desenvolver. Então aqui, terminei essa parte. Ok. Próxima parte que a gente vai ter que marcar, ponto do busto, né? A parte maior deste meu busto. Sempre fica mais fácil quando vocês olham ele assim, né? De lateral. Então, visualizando ele na lateral, vocês conseguem ver qual a maior partezinha que ele vai ter pra... não aparece, né? Pra mostrar aqui onde é este ponto do busto, na maior parte, né, de circunferência posterior que a gente vai marcar. Então aqui eu vou botar a fitinha vermelha, vou fazer um topinho para vocês conseguirem ver. A marcação do busto, eu adoro essas estratégias que eu faço de aula, né, tentar mostrar pra galera. Aqui é o ponto do busto.
né, a maior parte, o maior ápice, e é a partir daí que eu faço essas outras marcações. Então, aqui também depois, se caso for necessário, né, utilizar o esquadro para fazer a medida, né, mas essa primeira medida a gente faz nesta direção, passando por este ponto do busto, né, e ele tem que estar bem retinho. Então, um passando pelo outro. E aqui essa fita, ela vai descer lá no nosso busto, ela não pode ficar assim, né, dando esse oi pra galera. Ela tem que ficar justa neste nosso corpinho, ela não pode ficar folgada. Então, vamos fazer esta marcação e a gente pode começar com a marcação da base e depois a gente vai reorganizando conforme a necessidade que nós vemos deste nosso manequim, né? Então, essas fitas, né, que a gente está colocando, elas são justamente colocadas com alfinete, né, não são coladas, porque a gente precisa às vezes revisar algum detalhe, alguma coisa, e por isso a gente pode modificar elas de lugar caso for necessário. Então aqui no meu pontinho do busto, depois eu vou tirar essa marcação. Passando bem por cima do ponto do busto, fazendo assim uma reta perfeitinha. E aí também joga ele lá pra dentro, não deixa ele folgado no corpinho de vocês. Então lembrem que aqui eu vou precisar colocar mais alfinetes nessa parte, porque senão ele tende a não ficar tão fixo, né, não ficar tão deitadinho por causa dessa necessidade do manequim estar, né, com mais curvas. Tem o Shingo Sato, ele é muito fofo porque ele ensina a falar os vales e as montanhas, né? Então aqui é um vale, uma parte de baixo. Então aqui a gente tem que ter esse cuidado para depois vir a montanha. Ai, que delicado, né, gente? Então, essas coisas pra gente pensar nessa construção do corpo, que a gente não quer anular nenhuma das partes. A gente quer mostrar tudo isso quando a gente cria uma peça ergonômica, né? Então, toda essa marcação, nós vamos fazendo nosso manequim, passando por cima do ponto do busto. Agora eu já posso tirar, né, a minha marcação da fitinha. E aí nós vamos aqui para a marcação lateral. Então ele vem nesta linhazinha, lembrando que eu ainda nem fiz a segunda parte de chegar com a fita métrica aqui, vendo se realmente está tudo na mesma medida. Primeiro eu vou marcar e depois eu vou organizar com a fita métrica para não ficar com esse material caindo em cima, fazendo toda aquela função, né, de ai meu Deus, eu tenho que medir, ainda tenho que cortar. Aqui coloquei então os alfinetes, né? Agora eu vou fazer a medida para ficar mais fácil, ver se tá tudo certo nesse meu manequim. Então lembrem que cada vez que vocês colocam um material, né, no manequim de vocês, ontem eu vi que a minha fita métrica ela tava com um pouquinho mais de medida aqui, tá? Vocês precisam fazer essa medida de conferência. Se aqui eu tenho, né, da fita do ponto do busto até embaixo, chegando a outra fita, 18 centímetros é isso que eu vou ter que ter em todas estas partes. Então aqui eu vou ter que subir ainda um pouquinho pra ter essa partezinha aqui, né, de busto, pra chegar a essa linha perfeita. E a mesma coisa aqui nas laterais, que não estão chegando a esta marcação. E isso seguindo a autora do livro que eu trouxe pra vocês, tá, turma? Aqui, e aí eu vou aumentar um pouquinho esta minha marcação, né, transformando assim na medida correta, né, da marcação aqui da minha modelinho.
Lembrem que isso também vai estar lá no desenho do quadril de vocês. Nesta necessidade do quadril de vocês. Eu até não gosto muito de abrir, e isso é uma preferência minha, né, como professora de modelagem e mulagem. Por exemplo, aqui nós temos, né, o ponto do busto. Aqui, claro que eu tenho todo esse volume que vai descer, vai chegar a 18 centímetros. Mas aqui eu prefiro não chegar a ampliar este 1 centímetro e deixar uma curva para cima. Eu prefiro fazer a medida entre os dois. Aqui certamente ele vai ficar às vezes 1 centímetro um pouquinho mais baixo, mas no costa sim. Eu vou seguir toda essa medida seguindo esse padrão. Porque senão aqui vai parecer a linha disforme, ela vai parecer fazendo uma curva para cima e fica meio esquisita na marcação e não dá tanta segurança para vocês depois quando tiverem que planificar alguma coisa, tá? Então a minha dica é essa, daqui para as laterais até chegar no outro busto, precisa ter essa mesma medida, né? Eu não posso ter num busto 18 e no outro 15, por exemplo. Aqui eu tenho que botar ele um pouquinho mais para cima. Para chegar a esta medida dos dois lados iguais. E esses milímetros que a gente tem de diferença, eles são importantes quando a gente vai trabalhar uma peça que tenha, né, dois lados diferentes. Porque a fitinha ela tem que fazer, né, das duas formas, andadas na mesma forma dos dois lados. Então, né, dando essa segurança nessa marcação. Bom, aqui depois, né, segue a medida em todo ele. Aqui também é importante a gente ver maior ápice do bumbum. Então não vai ser aqui, não vai ser aqui, não vai ser aqui, aqui. E é importante que vocês consigam ver isso, né, nesse ápice do bumbum e façam também a marcação. Coloquem aí alguma coisinha para que vocês possam visualizar onde é esse ápice do bumbum. Deixa eu mostrar aqui, virando o manequim para vocês. Então é a partir daqui que eu vou fazer toda esta minha marcação. Deixa eu descer. Aqui, tá. Então, vai passar por cima
desta medida, e a partir desta medida é onde eu vou fazer todas as outras marcações aqui no manequim. Então, vamos lá, né? Primeiro eu vou prender a minha lateral para facilitar aqui a minha vida, né? E depois sim eu vou começar a passar essa primeira marcação em cima do ápice até o centro. E vamos com a fita métrica também, né? Porque aqui não precisa tanto, né? Na cintura, no busto era muita fita caindo lá embaixo, estava me atrapalhando. Aqui ela não me atrapalha tanto, né? Nesta medida. Então também, se alguém quiser fazer a circunferência do corpo, cortar a fita e depois seguir sem tanta fita, né? Também é uma possibilidade ali de trabalhar. Bonitinha, agora a gente começa esta marcação. Então daqui até aqui embaixo eu tenho 17 centímetros e isso vai estar em todas estas partes de marcação, esses 17 centímetros. Aqui eu vou ter que descer mais um pouquinho essa fita, que ela não está no 17. Agora está. Então essas coisinhas, né, esses detalhes, lembrem que eles fazem toda a diferença depois na marcação de vocês. Eu adoro que eu sou a pessoa mais atrapalhada do mundo com material, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou a pessoa que precisa dar volta no manequim, cortar a fita e depois dar continuidade. Porque eu vou tropeçar no negócio, eu vou me atrapalhar, quando vê o negócio já tá no meio da... Eu já tô medindo com a fita errada, a pessoa é atrapalhada, não adianta. Cada um sabe dos seus, né? Então, vejam como vocês também são para trabalhar. E é assim que a gente funciona, né? Aceita que dói menos. Então aqui também, baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho, tudo certo. Aqui a minha marcação já tá correta. Agora eu vou pro outro lado do meu manequim para fazer esta marcação de 17. Então aqui também vou colocar uma base para me ajudar a fazer a marcação. E aí eu começo a colocar os alfinetes seguindo essa marcação. Ela está corretinha. Então, vou dar continuidade aqui na nossa medida, né, de material complementar. Então, aqui a gente vai fazendo as marcações, ó, 17 centímetros, né, da minha medida de base. Vamos lá. Ele tá no boicote.
direção do nosso entrecavas, que a gente vai fazer seguindo a autora do nosso livritium de hoje. Está a 11 centímetros do nosso centro, né, do decote das costas. Então esse nosso decote, ele está marcado aqui. Eu ainda não tracei o decote, mas a fita vai passar nesta direção. Vou botar só uma fitinha aqui, para vocês possam ver onde vai estar o meu decote, né, para fazer essa medida. A fita do decote. Tá? A partir dela a gente vai botar o entrecavas e a medida principal a gente chega, né, a tirar daqui 11 centímetros do decote, e aqui a gente começa essa medida, 11 centímetros também. E vai ser frente e costas.